Bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindos ao Santuário Nossa Senhora da Salete para a celebração da Santa Eucaristia. Intenções de missa. Ação de graças por Zélia Ramos Santana, 93 anos. Dizimistas aniversariantes do dia: Caio Rodrigues, Isabel Cota Sentim. Pedimos pela saúde de Ana Betiol, Arlindo Batista, Manoel de Lima. Pedimos pelos falecidos, 7º dia, Lucas Hernandes e Dalina Pacheco Saltorato e Mário Apone Filho, 4 meses. Domingo da Ascensão do Senhor. Em comunhão com os cristãos no mundo inteiro, celebramos a Ascensão do Senhor. Jesus concluiu sua missão, despede-se dos seus e é elevado e glorificado pelo Pai. A participação na Eucaristia nos incentiva a acolher e testemunhar o apelo de Jesus: ide e fazei discípulos. Também o tema deste 60º Dia Mundial das Comunicações: preservar vozes e rostos humanos. Ressalta a importância de, diante dos avanços tecnológicos, mantermos a autenticidade e a humanidade na comunicação. Convido a ficarmos em pé para recebermos a procissão de entrada, cantando o canto número 1 do folheto. Senhor foi preparado um lugar para nós no céu. Ó varões galileus que estáis no céu a olhar, aleluia. O Jesus que subiu ao céu deve depois voltar, aleluia. O Senhor foi preparar um lugar para nós no céu. Entre cantos e hinos triunfais se eleva ao Senhor, aleluia. Desde a terra e o mar também, Cristo é vencedor, aleluia. O Senhor foi preparar um lugar para nós no céu. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos, bem-vindas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Para celebrarmos bem, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Glorifiquemos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados.
Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nos bendizemos, nos adoramos, nos glorificamos e damos graças por vossa imensa glória, por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Só vós sois o Santo, só vós, Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Oremos. Deus Todo-Poderoso, fazei-nos exultar de santa alegria e fervorosa ação de graças, pois na ascensão de Cristo, vosso Filho, a nossa humanidade foi elevada junto a vós, e tendo Ele nos precedido como nossa cabeça, nos chama para a glória como membros do seu corpo. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Liturgia da Palavra. Acolhendo os relatos da elevação de Jesus aos céus, Ele que é a cabeça da Igreja, somos conclamados a continuar sua missão, na certeza de sua permanente presença entre nós. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo, até ao dia em que foi levado para o céu. Depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, foi a eles que Jesus se mostrou vivo. Depois da sua paixão,
numerosas provas, durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vai se restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui, parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu. Povos todos do universo batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Porém, porque Deus é o grande Rei de toda a terra,
Ao som da harpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer, que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa esperança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Ide ao mundo, ensinai aos povos tudo. Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele, ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar um instante. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas a esta ação. Depois de termos percorrido 40 dias, desde aquele domingo da Páscoa, chegou o dia de celebrarmos a solenidade da Ascensão do Senhor, o seu retorno para junto do Pai.
Daqui a uma semana, no próximo domingo, nós vamos celebrar uma outra solenidade tão importante quanto esta, que é o dia de Pentecostes. Pentecostes, que vamos celebrar no próximo domingo, é o cumprimento da promessa de Jesus, aquela promessa que ele fez antes de voltar para junto do Pai, quando ele disse: eis que eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei sozinhos, mas o enviarei sobre vós o Espírito Santo. Mas no dia de hoje ainda estamos neste campo da promessa, mas sobretudo da despedida de Jesus. A celebração do dia de hoje marca, portanto, a divisão de dois tempos. Quais são esses dois tempos que a celebração de hoje marca? O primeiro tempo, que é a conclusão da missão de Jesus aqui na terra, tendo-se encarnado, nascido na pequena cidade de Belém e tendo cumprido tudo aquilo que Deus lhe havia mandado, inclusive passado pela cruz, ressuscitado ao terceiro dia. A Sagrada Escritura disse que durante 40 dias permaneceu ressuscitado discípulos. E é justamente ali, naquele período dele ressuscitado durante 40 dias, que vai formando a nova igreja. Se vocês recordarem, há 40 dias atrás, no dia do domingo da Páscoa, aquele evangelho dizia que algumas mulheres foram ao túmulo para visitar o corpo de Jesus. E quando chegaram lá, o corpo não estava. E elas saíram desesperadas, dizendo o quê? Que o Senhor havia ressuscitado? Não. Saíam preocupadas, dizendo aos discípulos: roubaram o corpo do Senhor e nós não sabemos onde colocaram. Esse foi o daquele primeiro domingo da Páscoa. No entanto, queridos irmãos e queridas irmãs, nós repetimos, não é? Que a nossa fé na ressurreição, ela não é baseada simplesmente no sumiço do corpo de Jesus. Nós não cremos na ressurreição porque o corpo de Jesus sumiu do túmulo. Nós cremos na ressurreição do Senhor por tudo que aconteceu e que nós fomos acompanhando ao longo desses 40 dias. Quando logo depois, Ele próprio, o ressuscitado, aparece àquelas mesmas mulheres. Depois aparece a Tomé, depois aparece aos discípulos de Emaús, depois aparece aos discípulos reunidos, depois aparece a numerosa multidão. Então a nossa fé na ressurreição, ela é baseada não no túmulo vazio, mas ela é baseada no testemunho daqueles que se encontraram com o Senhor. Por isso que o nome da nossa igreja é a Igreja Católica, ou seja, universal. Católico significa isso, não é? Universal, está presente no mundo inteiro, mas ela é também apostólica, porque ela é baseada justamente no testemunho dos apóstolos, mas não apenas no testemunho de que eles viram ressuscitado. Ela é apostólica também porque foram os apóstolos que receberam diretamente e pessoalmente de Jesus a ordem de continuar a igreja. Por isso que eu dizia que a celebração de hoje, ela marca esta divisão de tempo. O tempo da presença do próprio Jesus encarnado, ensinando, falando, e que sobe aos céus, mas que antes de subir ordena aos discípulos, não é? Ide, anunciai o Evangelho, batizai. E depois de ter dado esta orientação, então ali começa o segundo momento, a segunda parte, que é justamente a parte da igreja. Se vocês observaram bem, a primeira leitura de hoje começa dizendo assim: no meu primeiro livro,
Ó Teófilo. O que é que isso significa? Nesta frase, no meu primeiro livro, Ó Teófilo, ali tem duas afirmações. Uma delas que nós sabemos muito bem. Que primeiro livro é esta? Essa leitura que nós ouvimos é do livro dos Atos dos Apóstolos, que foi escrita pelo mesmo evangelista, o Evangelho de São Lucas. Então Lucas escreveu o seu evangelho, o Evangelho de São Lucas, o terceiro dos 4 evangelhos, e o mesmo Lucas escreveu também o livro dos Atos dos Apóstolos, como se fossem 2 capítulos de uma mesma história. No Evangelho ele narra, ele conta para nós os 33 anos da presença de Cristo no mundo. No livro dos Atos dos Apóstolos, ele conta, depois da ascensão de Jesus, a história da igreja. Então o Evangelho nos conta a história de Cristo, a história da encarnação, e o livro dos Atos dos Apóstolos nos conta a história da igreja. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos, Lucas começa dizendo exatamente isso. No meu primeiro livro, Ó Teófilo, eu contei o que ele fez, o Evangelho. Mas e quem é esse Teófilo? Na verdade, o Teófilo não é uma pessoa, embora existam algumas pessoas, não é? O nome da minha avó materna era Teófila, mas o Teófilo que fala na primeira leitura de hoje não é uma referência a uma pessoa, mas é a junção de 2 palavras gregas, Teófilos. Teo é Deus, daí que vem a palavra teologia, logos, estudo, teo, Deus, não é? Teologia, estudo sobre Deus. E o que seria então Teófilo? Filos, em grego, significa amigo. Então ele diz, ó amigos de Deus. Então, na verdade, ele se refere não a uma pessoa, mas a todos aqueles que se predispõem a serem amigos de Deus. Teófilo, filia, significa amizade, não é? Aos amigos de Deus. No meu primeiro livro eu disse isso. E agora, neste livro, que é o dos Atos dos Apóstolos, vamos narrar, vamos contar a experiência da igreja. E o que é que acontece ali no comecinho do livro dos Atos dos Apóstolos? Depois de ter narrado a história da ascensão, enquanto os discípulos viam Jesus subindo para o céu, eles ficaram olhando para cima, meio como se estivessem ali perdidos, não é? E agora, o que vai ser de nós? Uma experiência muito parecida com aquela dos discípulos de Emaús ou dos outros apóstolos, quando viram a cruz. Nós colocamos toda a nossa confiança nele, e agora esse já é o 3º dia que ele foi sepultado. Em outras palavras, o que será de nós? 40 dias depois acontece algo muito parecido. Eles já tinham visto Cristo, que havia sido crucificado, ressuscitado, mas ao mesmo tempo eles estavam vendo ele partindo, ele voltando para junto do Pai. E isso faz com que aqueles que presenciaram ficassem ali olhando para o céu. E é justamente ali que a leitura de hoje diz: por que ficais aí parado olhando para o céu? Não é ficar olhando lá para cima, não é? Mas é de realizar aquilo que ele nos ordenou antes de partir. Ide pelo mundo inteiro, anunciai o reino e batizai as criaturas. E aí vem aquele questionamento que não é apenas dos apóstolos, mas é um questionamento que a humanidade se faz até os nossos dias. Quando a gente vê guerras, mortes, violências, tudo isso a gente se pergunta: até quando? Até quando vai acontecer essas coisas? Então, quando eles viram Jesus subindo aos céus,
ele pergunta: quando é que vai acontecer aquilo que tu havias prometido? E qual é a resposta de Jesus? Não é de dar uma data, não é? Como os falsos profetas fizeram há alguns anos atrás, que dizia: está escrito na Bíblia, aos 2000 chegarás, mas dele não passarás. E está escrito na Bíblia. Lembram dessa frase que muitos diziam? Mas que nunca fez parte da Bíblia essa frase, mas muitos diziam assim. Então Jesus não dá uma data, ao contrário, ele diz: olha, não cabe a vocês saber a data, mas cabe a vocês serem perseverantes naquilo que aprenderam de mim, de anunciar, de proclamar o reino, e sobretudo com uma certeza. Qual é a certeza? De que eu estarei convosco, de que eu não vos deixarei órfãos, de que eu faço esta caminhada junto com cada um de nós. E aí o bonito de tudo isso também, queridos irmãos e queridas irmãs, é quando diz que Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Uma vez eu estava falando aqui com as crianças da catequese e eu dizia: olha, se vocês encontrassem uma cabeça andando por aí, falando e tudo, o que era que vocês fariam? E as crianças disseram: eu saía correndo, não é? Ou eu dizia: e se alguém encontrasse um corpo andando por aí pelas ruas sem a cabeça? E eles disseram: eu também saía correndo, porque isso significa, queridos irmãos e queridas irmãs, que uma cabeça sem um corpo não sobrevive. Um corpo sem a cabeça não sobrevive. Embora Cristo, que é a cabeça da igreja, esteja no céu, ele sobe para dizer que pela sua encarnação nós também já fazemos parte do céu. Nós também já fazemos parte desta realidade celeste, embora ainda não de maneira plena. Assim como quando ele diz que ele está conosco até o fim dos tempos, significa que ele, a cabeça, também está aqui. Então esta união, esta junção entre a cabeça e o corpo, entre o céu e a terra, que começam lá na encarnação, começa quando ele desce para habitar no meio de nós. Então essa junção entre céu e terra, não é? É uma junção que não se separa desde a encarnação. Desde o nascimento de Jesus em Belém, o céu e a terra já não são mais duas coisas separadas, embora sejam coisas diferentes, não é? Mas vamos caminhando na fé até o dia em que não haja mais sequer diferença de um para o outro. E é isso que a nossa fé proclama: um mundo onde não mais haverá choro, onde não mais haverá dor, onde não mais haverá lágrimas. E isto sim será a consumação de todos os tempos que Jesus prometeu no dia de hoje. Até lá eu estarei convosco. Por mais que muitas vezes em nossa vida passemos por momentos de dificuldades, de angústias, parecendo, não é, que Deus não nos ouve, que Deus não nos escuta. Aquela experiência que o próprio Jesus fez na cruz, quando olhou para o céu e disse: meu Deus, por que me abandonaste? Então, nos momentos de dor, nos momentos de angústia, precisamos confirmar dentro de nós esta promessa que Jesus fez no Evangelho de hoje: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Quando gravamos isso em nosso coração e em nossa memória, os momentos de dor, de angústias passam, não é? Nós nos fortalecemos e continuamos a nossa caminhada. Então que possamos no dia de hoje, ao mesmo tempo
em que celebramos a subida dele para junto do Pai, nos alegremos na esperança de que ele está conosco e de que no próximo domingo ele enviará sobre nós o seu Espírito Santo na festa de Pentecostes. Assim seja. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Façamos a nossa prece, os nossos pedidos a Deus. Após cada prece, digamos: para que a Igreja encontre sempre novos caminhos de evangelização e assim concretize sua responsabilidade de ensinar e batizar, rezemos. Cristo elevado ao céu, ouvidos. Para que nossas comunidades sejam testemunhas qualificadas de tudo que o Divino Mestre ensinou, centrando nele seu modo de agir e de viver, rezemos. Cristo elevado ao céu, ouvidos. Para que as pessoas que se utilizam dos meios tradicionais de comunicação e das redes sociais sejam mensageiras de bênçãos e contribuam para que a tecnologia esteja a serviço de relações humanizadas e não seja a força que degrada a voz humana, rezemos. Cristo elevado ao céu, ouvidos. Para que ao celebrarmos essa solenidade da Ascensão, nos sintamos abençoados por seguir a Cristo, confirmados em nossa fé e esperança e animados a viver de modo consistente nosso compromisso de batizados, rezemos. Cristo elevado ao céu, ouvidos. Acolhei, ó Deus, de amor os pedidos que fizemos, por Cristo nosso Senhor. Amém. A festa da Ascensão do Senhor é o dia também das comunicações sociais. E em todas as igrejas aqui da Zona Norte, mas também da Arquidiocese, no dia de hoje, as coletas das paróquias serão encaminhadas para os meios de comunicações da nossa Arquidiocese. De maneira muito especial, a Rádio 9 de Julho, que é o grande meio de comunicação da nossa Arquidiocese. Então, aqueles que puderem, na sua oferta, na sua colaboração, estarão também participando deste meio de evangelização através da rádio e de outros meios de comunicação da nossa Arquidiocese. Cantemos. Pão e vinho, Pai, poremos nesta mesa uma vez mais. É um pouco do que temos pelo muito que nos dá. Nós nos dá Jesus o Cristo, mas o Cristo que nos faz. Traz o vosso Filho.
para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, na festa da venerável ascensão do vosso Filho, nós os apresentamos humildemente este sacrifício. Concedei que por este intercâmbio de dons sejamos elevados às realidades do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação, darmos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois o Senhor Jesus, Rei da glória, vencedor do pecado e da morte, ante os anjos maravilhados, subiu hoje ao mais alto dos céus, constituído mediador entre Deus e a humanidade, juiz do mundo e Senhor do universo. Ele, nossa cabeça e princípio, nos precedeu, não para afastar-se da nossa humildade, mas para dar a nós, membros do seu corpo, a confiança de um dia o seguirmos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana no alto do céu. Hosana, Hosana, Hosana no alto do céu. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana no alto do céu. Hosana, Hosana, Hosana no alto do céu. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. E o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou um cálice com vinho em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos e santas que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós o suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Leão, com o nosso bispo Odilo, os bispos do mundo inteiro, presbíteros e diáconos, os ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas que estão dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que já partiram desta vida. Lembramos de Lucas Hernandes, de Idalina Pacheco, de Mário Apone Filho, Flávio Betiol, Rubens da Penha, Valério Aparecido, Claudete Saltorato, Henrique Gonçalves, Carolina Frison, José Silva Filho, Maria Chorata e todos os outros. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Queridos irmãos, queridas irmãs, é chegado o momento de rezarmos a oração do Pai Nosso, e nesta oração do Pai Nosso é um momento muito oportuno também para rezarmos pela igreja, não é? A igreja fundada
edificada por Jesus Cristo. Às vezes, alguns irmãos nossos dizem assim, ou se perguntam: por que eu não deixo a minha igreja e participo de outra igreja? Tem tantas igrejas por aí, não é? Tem igreja para todo gosto. Você já se fez essas perguntas? O que é que deve lhe fazer participar desta igreja e não de outra igreja? Curioso que a maioria das respostas que as pessoas se dão não é a resposta do essencial. A maioria das pessoas que se fazem essa pergunta não dizem que permanecem pelo essencial, porque o essencial são duas coisas que nos fazem permanecer aqui. Mas normalmente as pessoas respondem por uma terceira coisa que é importante, mas que não é o essencial. A grande maioria das pessoas responde assim: eu não iria para outra igreja porque lá eles não gostam ou não têm Nossa Senhora, e eu não saberia viver a minha fé afastada, longe de Nossa Senhora. A maioria das pessoas responde desta maneira, não é? É uma maneira, mas Nossa Senhora, por mais importante que seja para a nossa espiritualidade, para a nossa fé, não é o essencial. O que nos diferencia de outras igrejas não é a figura de Nossa Senhora. Até porque algum dia alguém pode alugar uma garagem aí e fundar uma igreja com devoção também a Nossa Senhora. Mas tem duas coisas na nossa igreja que nenhuma outra tem e nem nunca terá. Quais são essas duas coisas? Uma delas é a sucessão apostólica. Jesus chamou os apóstolos e deu a eles: toda a autoridade me foi dada, disse Jesus, e é esta autoridade que eu estou dando a vocês. Ide pelo mundo inteiro, não é? Batizai as criaturas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Soprou sobre eles e disse: a quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Então a sucessão apostólica é algo que só e unicamente só a nossa igreja tem. Pode ter outras alegres, bonitas, festivas, mas são a igreja do fundador fulano de tal, do fundador ciclano, do fundador beltrano, mas não será a igreja que tem a sucessão que foi dada pelo fundador, que é Jesus. Esta é uma das coisas que nenhuma outra tem, nem nunca terá. E qual é a outra coisa? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Outras podem ter a imitação, podem ter um copinho de suco de uva, não é? Podem ter um pedacinho de pão lá, mas foi a esta igreja que Jesus disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazer isto em memória de mim. Outros poderão imitar o máximo possível, mas não terão, porque é ordem dele, que é o fundador, antes de subir para junto do Pai. E é justamente isso que nos mantém reunidos aqui, porque ele prometeu: eu estarei convosco até o fim dos tempos, não é? Então rezemos esta oração do Pai Nosso, pedindo a Deus a fidelidade naquilo que ele nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos dos perigos, enquanto aguardando a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados e convidadas para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os nossos pecados e o pecado do mundo inteiro. Senhor, eu não sou digno de que venhas me tocar, mas dizei uma palavra de salvação. Que o corpo e o sangue de Cristo sejam força para nós aqui nesta vida e que nos conduzam um dia à vida eterna. Amém. Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos, aleluia. Até o fim dos tempos, aleluia. Povos todos do universo, batem palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos, aleluia. Até o fim dos tempos, aleluia.
nações Deus elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos, aleluia. Até o fim dos tempos, aleluia. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos, aleluia. Até o fim dos tempos, aleluia. Os chefes das nações se reunirão com o povo do Deus Santo nesse prão. Pois só Deus é realmente o Altíssimo, e os poderosos desta terra lhe pertencem. Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos, aleluia. Até o fim dos tempos, aleluia. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com os mistérios divinos, fazei que os nossos corações se voltem com fervor para o alto, onde está junto de vós a nossa natureza humana, por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora da Salete, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que sem cessar tendes por vosso povo, a fim de que, em nome de Cristo, se deixe reconciliar com Deus, e veja se depois de tanto teres feito por vossos filhos, podeis agora abandonados, reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem reconciliadora, mas volvei o nosso coração para o vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo
nos consolar por uma vida de doação, para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora, Senhora da Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós, que recorremos a vós. Rogai sem cessar por nós, que recorremos a vós. Queremos lembrar que esta semana é a semana do dia 19, e todo dia 19 fazemos memória da aparição de Nossa Senhora da Salete, até o dia 19 de setembro, que já está chegando aí, está perto, não é? Então teremos missas 7, 15 e 19h30. 7, 15, 19 e 30. No próximo domingo é domingo de Pentecostes, a grande festa da igreja. No sábado à noite nós vamos ter a vigília de Pentecostes, logo após, ao final ali da missa de sábado à tarde. Então nós teremos a vigília, tá bom? Estou vendo que tem ali umas crianças com as touquinhas na cabeça. Vem aqui vocês rapidinho. As crianças estão lá no fundo. Isso. Vamos rapidinho, como vocês estavam ali agora. Eu estava falando ali, aqui agora, e sabe o que era que eles estavam fazendo lá na porta da igreja? Façam aqui o que é que vocês estavam fazendo lá para chamar a minha atenção. O que era que vocês estavam fazendo ali na porta para chamar a minha atenção? Não, estava fazendo como? Como era que vocês estavam fazendo lá na porta? E para que era que vocês estavam fazendo isso? É para avisar que tem cantina das crianças hoje. Ah, muito bem. E aí, para chamar a atenção do padre, como é que faz? Ah, muito bem, então. Então, olha, o convite já foi feito. Passem lá na cantina, tá bom? O que é que tem de bom lá hoje? Carne louca, cachorro quente, cookie, chocolate quente, muito mais. Ah, muito bem. Fazendo propaganda desse jeito aí, logo vai fazer propaganda do Andorinha, viu? Muito bem. Ah, agora Gomes aprendeu também. Tá lá com a rifa do carro fazendo assim. Muito bem. Tem um Caio de aniversário, é você? Não. Não, está presente o Caio aniversariante. Tem o Christian de aniversário de casamento. Vem aqui para pedirmos a bênção de Deus. Quantos anos de casados? 38, muito bem. Casaram onde mesmo? Joana d'Arc, muito bem. Então que o Senhor vos abençoe, vos guarde e proteja, que Ele ilumine as suas vidas e a sua família, livrando e protegendo de todo mal. Que Ele vos faça renovar a cada dia o compromisso que manifestastes perante o sacerdote e ao próprio Deus, por Cristo nosso Senhor. Amém. Parabéns, Deus abençoe. Ó. O Senhor esteja convosco. Que venha sobre todos nós a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe, nos dê uma boa e santa semana. Viva Nossa Senhora da Salete! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Companheira Maria perfeita.
graça, plena de graça, beleza, queres com certeza que a vida renasça. Santa Maria, Mãe do Senhor, que se fez pão para todos, veio ao mundo só por amor. Intercessora Maria, perfeita entre nós, meu Pai. Justiça nos explorados, combate o pecado, homens iguais. Ave Maria, cheia